Muito boa tarde a todos, é um prazer estar aqui convosco mais uma vez ao final do dia, naquilo que aliás é a última terça-feira do ano. Ora bem, eu hoje venho falar-vos de uma notícia que me deixou preocupada. A sondagem do Observador da TVI Pitagórica, noticiada ontem, aponta para uma realidade um pouco distópica. Parece que o PS vale quase tanto como a direita toda junta. Se as legislativas fossem hoje, o PS conseguiria, segundo a sondagem, 40,3% das intenções de voto, deixando o PSD com os míseros 28,5% e já nem se fala do CDS, que foi chutado para o fim da tabela com 1,8% dos votos. E isto leva-me a perguntar o que é que se passa e qual é o fenómeno que explica a queda da direita. Eu vou pedir-vos que me sigam, porque farei sentido, eu prometo, correndo o risco de ser isopiana, isto é, correndo o risco de transformar as ideias em animais, vale a pena recuarmos uns bons milénios até Hercílio de Paros, um poeta grego a quem já só temos acesso através de fragmentos, infelizmente, que dizia o seguinte: a raposa sabe muitas coisas, mas o porco-espinho sabe uma coisa grande. Já se perdeu há muito o contexto desta frase, mas o filósofo político Isaiah Berlin, nos anos 50 do século passado, brincou com ela e chegou à conclusão de que se podia agrupar os grandes pensadores nestas duas categorias. Ou seja, por um lado temos os porcos-espinhos, que relacionam tudo com uma única visão central da realidade, consequentemente vagueando sobre si próprios, ou seja, ficando fechados sobre si próprios. E por outro lado as raposas, para quem o mundo não pode ser reduzido a uma simples ideia, adaptando-se por isso mais facilmente à realidade. Esta brincadeira de Berlin foi levada a sério, na verdade, e uns anos mais tarde o psicólogo social Philip Tetlock pegou nela para aplicar um estudo muito interessante que havia feito sobre a razão pela qual algumas pessoas acertam nas suas previsões sobre o futuro e outras não. Ou seja, por que raio, perdoem-me a expressão, é que as táticas de uns são mais bem-sucedidas do que as táticas de outros? Até podemos fazer a pergunta: porquê é que a tática de António Costa parece estar a ser mais bem-sucedida do que a tática de Rui Rio ou do CDS? Tetlock chegou à conclusão de que a razão não tinha nada a ver com quem pensa, nem com o que se pensa, mas sim com como se pensa. As raposas eram preditores muito mais eficientes do que os porcos-espinhos, que nada conseguiam prever, e que, se acertassem, seria puro acaso, como um lançamento de dados. E porquê? Porque as raposas interligam várias fontes de informação, as raposas são mais astutas, têm um tipo de pensamento autocrítico e por isso estão sempre a testar as suas próprias ideias. Ou seja, não se fecham sobre si mesmas, abrem-se ao exterior e é com o exterior que constroem a sua estratégia. Os porcos-espinhos, pelo contrário, fogem à autocrítica e desprezam as críticas externas. Não será por isso que Rui Rio disse em pandemia que criticar o governo seria um ato antipatriótico. Ficam cativos, prisioneiros das suas próprias concepções, rodando à volta do seu umbigo. Isto aplica-se tanto ao PSD como ao CDS atuais. A direita está a definhar, não porque não tenha boas propostas, mas porque se tornou um porco-espinho. Nos últimos anos, tanto o PSD como o CDS foram tomados por facções rivais, com intenções pouco claras, e cada uma dessas facções tem uma visão ideal, um objetivo para o seu partido, mas não tem meios à altura. Assim, quando uma facção toma o poder interno, tenta destruir o legado da outra, sem que os seus eleitores percebam muito bem porquê. Um exemplo claríssimo disto deu-se na tomada de posse de Francisco Rodrigues dos Santos, que havia, aliás, fechado a juventude popular já sobre si própria, fazendo agora o mesmo a uma velocidade fulminante no CDS. A diferença entre o PS de Costa e o PSD ou o CDS atuais é, então, a forma como os seus líderes pensam. A direita tornou-se demasiado idiosincrática em jogos de poder para alcançar somente os fins das fações dominantes, como um porco-espinho. Ignora o que se passa fora da sua bolha e, consequentemente, tornou-se adormecida. Isto já não acontece com André Ventura, é claro, que percebeu este drama há muito, e seja talvez por isso que as sondagens de ontem o apontavam como a terceira força política de Portugal. Uma parte da direita, muito presente no CDS, já se apercebeu também desta crise, mas a resposta é de um erro típico de um porco-espinho. Combatem o declínio, refugiando-se no passado, gritando o regresso a uma era em que as suas ideias eram dominantes. Ora, isto tem a consequência óbvia de não se conseguir pensar o futuro. E esta incapacidade de pensar o futuro incapacita esta direita de responder a desafios atuais. Urge que a direita se renove, que saia do círculo solipsista em que caiu a quando do desaparecimento de Passos Coelho. Urge que a direita consiga olhar para o futuro, lê-lo e consiga apresentar soluções. E urge que a direita leia o futuro não através da única grande coisa, mas através da realidade. Urge, enfim,
que a direita seja uma raposa um pouco mais capaz do que a raposa António Costa. Porque não nos podemos esquecer que as raposas são astutas. Sim, mas também há algumas que matreiras entram nos galinheiros alheios e roubam galinhas e indefesos pintainhos sem discriminação. E António Costa é uma dessas raposas que, sem nos darmos conta, vem durante a noite. Urge que a direita se torne uma defensora das nossas galinhas, porque senão de manhã o galo canta, como sempre, mas canta porque foi roubado.